dezembro de 2010. Possui doutorado em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, 2001-2003, tendo defendido a tese Presunção de Validade do Ato Administrativo e a questão do ônus da prova. Tem mestrado em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 99-2000, tendo defendido a dissertação intitulada O Estado Empregador e a rescisão do contrato do trabalho em face do princípio da motivação do ato administrativo. É graduado em Direito pela Universidade Católica do Paraná, 76-80. Possui larga experiência no magistério, tendo atuado de forma regular como professor visitante de 82 a 2008 em cursos de graduação e de pós-graduação nas áreas do Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Administrativo, em renomadas instituições como a Universidade Católica do Paraná, Escola da Magistratura da Associação dos Magistrados Trabalhistas do Paraná, IBEG, cursos jurídicos, Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, CESUSC, Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná. Ingressou por concurso público em 82, tendo sido classificado em primeiro lugar para o cargo de professor e auxiliar na disciplina de Direito Administrativo na Universidade Católica do Paraná. Possui conhecimentos da língua italiana, espanhola e francesa. É membro da Academia Paranaense de Letras desde abril do presente ano e da Academia Nacional de Direito do Trabalho desde 2009. Recebeu a Medalha da Ordem do Mérito da Cooperação Judiciária Latino-Americana em 2010 em Cartagena das Índias, na Colômbia. Recebeu menção honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por ocasião da sessão solene em comemoração aos 317 anos de Curitiba, em 2010. Foi condecorado com o título de cidadão honorário de Pinhais, no Paraná, conferido pela Prefeitura de Pinhais em 2010. Condecorado em 99 pelo TST com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau de comendador. Possui 3 livros publicados, tendo sido organizador de outro. Possui 4 artigos publicados em periódicos, sendo ainda autor de capítulos em outros 8 livros publicados. Participou em bancas examinadoras de dissertações de mestrado, de qualificação de doutorado e de tese de doutorado. Participou, por fim, de inúmeros eventos jurídicos. O indicado encaminha anexo todas as certidões requeridas, declaração de que não possui parentes consanguíneos ou afins vinculados à estrutura do Poder Judiciário, declaração sobre inexistência de ações judiciais em que figure como parte, seja como autor ou réu, em todo e qualquer grau de jurisdição, bem como em procedimento administrativo disciplinar. Declaração de que é membro do Congresso Nacional do Poder Legislativo dos Estados e do Distrito Federal ou dos municípios e que tampouco possui cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como membro desses poderes. Nos termos do inciso 3º do artigo 1º do ato número 1 da CCJ, a argumentação é escrita com o objetivo de demonstrar, em síntese, sua experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade para a qual está sendo indicado. Declaração de que não exerce cargo ou atividade como sócio proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais, nem mesmo empresa de consultoria. Senador Pedro Taques. Nos termos da linha e do inciso 2º do artigo 1º do ato número 1 de 2007, declaração sobre sua regularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme documentação comprobatória em anexo emitida pelos órgãos competentes, consoante exigência contida no parágrafo 2º do artigo 1º do mesmo ato. Nos termos da linha e do inciso 2º do artigo 1º
do ato número 1 da CCJ de 2007, declaração sobre sua atuação profissional como desembargador federal do trabalho do TRT da 9ª Região nos últimos 10 anos, tendo sido diretor da Escola Judicial do biênio 2006-2007, corregedor regional nos anos 2007 e 2009 e presidente do citado tribunal desde dezembro de 2009. Portanto, senhor presidente, um currículo dessa natureza dispensa comentários. E o que é mais importante destacar e nos satisfaz de forma absoluta, o indicado atende a princípios essenciais da probidade, da competência e da qualificação técnica. Portanto, com louvor, o nosso parecer é favorável pela indicação do Dr. Ney José de Freitas ao CNJ. Obrigado, senador Álvaro Dias. Para a leitura do relatório do indicado promotor de justiça Gilberto Valente Martins, do Ministério Público do Estado do Pará, indicado pela Procuradoria-Geral da República para compor o Conselho Nacional de Justiça, concedo a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Vossa Excelência tem 30 segundos para começar o seu relatório. Eu pensei que era para terminar, presidente. Eu tenho a alegria de poder relatar a indicação do Dr. Gilberto Valente Martins, paraense, do Ministério Público do Estado do Pará, que foi indicado pelo Procurador-Geral da República para compor o Conselho Nacional de Justiça. Então, os 30 segundos seriam insuficientes para poder ler o currículo do Dr. Gilberto Valente Martins. 30 segundos eu estava pedindo a atenção de Vossa Excelência. Era para começar, eu entendi. Vem ao exame desta comissão a indicação pelo Procurador-Geral da República, do Dr. Gilberto Valente Martins, para integrar o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, nos termos do inciso 11 do artigo 103, hífen B, da Constituição Federal. De acordo com o referido artigo da Lei Maior, os membros do CNJ, ao qual incumbe o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, serão nomeados pelo Presidente da República, depois da aprovação da escolha pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Nos termos do artigo 2º da Resolução do Senado Federal número 7, de 27 de abril de 2005, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania proceder à sabatina dos indicados. Em atendimento ao inciso 1 do artigo 5º do citado diploma normativo, bem como ao inciso 1 do artigo 1º do ato da CCJ número 1 de 17 de outubro de 2007, o indicado encaminhou seu currículo vitae, que passamos a resumir. Nascido em 28 de dezembro de 1961, o Dr. Gilberto Valente Martins graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Pará em 1986. Obteve o título de mestre em Direito pela Universidade de Coimbra em 2010, com a dissertação Ministério Público Europeu, Competência Material. Ademais, participou de cursos na área de inteligência promovidos pelo Comando do Exército pela Agência Brasileira de Inteligência e exerceu magistério na Escola Superior do Ministério Público. No início de sua trajetória profissional, atuou na assessoria jurídica da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena. Nos anos de 1988 a 1990, exerceu o cargo de defensor público estadual, tendo atuado como chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Naquele período, logrou aprovação em diversos concursos públicos para cargos da área jurídica, tais como de procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de procurador autárquico federal e de promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Tomou posse nesse último cargo em agosto de 1990, tendo exercido por longo período funções de assessoria ao Procurador-Geral de Justiça na Administração Superior do Ministério Público Estadual do Pará. Atua hoje na primeira Promotoria de Justiça Militar, na fiscalização da atividade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Outrossim, integra o Grupo Especial de Prevenção e Repressão às Organizações Criminosas e o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Ao longo de sua carreira, participou de diversas ações integradas de repressão ao crime organizado, tendo colaborado também com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria, criada pela Câmara dos Deputados em 2003. Pelo desempenho de suas atribuições, recebeu diversos elogios, homenagens e condecorações.
Ademais, defendeu 12 teses nos Congressos Nacionais do Ministério Público, as quais vieram a integrar os livros de teses daqueles encontros. Constatamos que, para o atendimento ao disposto no inciso 2 a 4 do artigo 5º da Resolução número 7 de 2005, o indicado apresentou declarações nas quais afirma: 1. Não ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de membro ou servidor do Ministério Público do Estado do Pará e do Ministério Público da União. 2. Não cumprir quaisquer sanções criminais ou administrativo-disciplinares, inexistindo contra ele procedimentos dessa natureza instaurados. 3. Não ser membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, nem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive de membro desses poderes. Em cumprimento ao artigo 1º, inciso 2, do ato da Comissão de Constituição e Justiça número 1 de 2007, o indicado fez anexar ao processado declarações nas quais afirma: 1. Não possuir parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. 2. Não participar nem ter participado como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. 3. Estar em situação de irregularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal. Informação essa corroborada por certidões expedidas pelos órgãos competentes. 4. Não figurar como réu ou autor em ação judicial. E 5. Haver oficiado como representante do Ministério Público perante o Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará, o Juízo de Direito da Primeira Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, o Juízo de Direito da Comarca de Tailândia e o Tribunal de Justiça do Estado. Finalmente, em atendimento ao inciso 3 do artigo 1º do multicitado ato, o indicado apresentou de forma sucinta um arrazoado sobre a sua experiência profissional, formação técnica e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo. Ante o exposto, entendemos que as senhoras senadoras e os senhores senadores, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a presente indicação para o Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, como eu disse, uma alegria muito grande de poder relatar nesta comissão a indicação do Dr. Gilberto Valente Martins para o CNJ paraense, cujo currículo já por si só demonstra sua competência para representar o Ministério Público no CNJ. E no CNJ hoje nós temos um outro paraense, desembargador Milton Nobre, que representa o Senado Federal, ou melhor, representa o Superior Tribunal Federal no CNJ, que está terminando seu mandato. Então, continuaremos a ter um paraense no colegiado do Conselho Nacional de Justiça. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Flecha Ribeiro. Eu vou informar a Vossa Excelência que, no final da leitura dos relatórios, eu vou quebrar o interstício. Como presidente, vou propor a Vossa Excelência a quebra do interstício, atendendo inclusive a solicitação de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Para a leitura do item 3 da pauta, que submete a indicação do juiz José Guilherme Vazzi Werner para compor o Conselho Nacional de Justiça em conformidade com o disposto do artigo 103, letra B da Constituição Federal. Concedo a palavra ao senador Francisco Dornelles. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Francisco Dornelles. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça examina o ofício 33 do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, que submete à apreciação do Senado a indicação do juiz José Guilherme Werner para compor o Conselho Nacional de Justiça. Os dados, o relatório examina profundamente a vida, o currículo do doutor José Guilherme e o meu parecer é que